Boa tarde, pessoal. Eu sou o Rodrigo, da SM Engenharia, a empresa há mais de 12 anos no mercado, na parte regulatória, apoiando e ajudando os ISPs nesse Brasil. Eu vim aqui passar um recado muito importante. Ontem tive uma reunião na Anatel para falar das questões de taxas e de multas em relação às operadoras e em que isso vai impactar os provedores, né? Todos sabemos que a Anatel tem o objetivo de chegar à banda larga no Brasil inteiro, né? Com isso, existe uma gerência na Anatel que é a gerência de universalização e ampliação de acesso, né? Ela tem algumas estratégias para poder chegar à banda larga em todos os municípios brasileiros e elas trabalham justamente com as informações do SISI, que são as informações que todos os provedores devem enviar para a Anatel mensalmente, né? E com essas informações a Anatel fazem as políticas públicas e toma as decisões. O que me preocupou nessa visita à Anatel foi o seguinte, é que a Anatel, junto com essas informações que ela colhe, ela toma algumas decisões. E nessa informação, e ela viu que em alguns estados, alguns municípios do Brasil, tem município que não tem a infraestrutura de banda larga. Banda larga, quando eu falo banda larga, é justamente a parte de fibra, que é alta capacidade, né? Então, nessa conversa que eu tive com a Anatel, o que aconteceu? O gerente me falou que tem alguns municípios que não são atendidos por fibra ótica, então eles estão fazendo alguns acordos com as operadoras. Que acordo que é isso, Rodrigo? São TACs, termo de ajuste de conduta. As grandes operadoras tomaram multas de 500 mil, 1 milhão, enfim, esses números são vários multas de várias cifras. E a Anatel olha assim e fala, olha, a gente tem um objetivo de chegar com a internet lá no município. E tem esses municípios aqui que não têm a infraestrutura, né? Então o que a gente vai fazer? Vamos chamar as operadoras e vamos falar, olha, esse município não tem infraestrutura banda larga. Então o que você vai fazer? Você vai pegar esses 10 milhões que você tem em multa e você vai nesse município que não tem infraestrutura e vai investir 10 milhões lá em infraestrutura de fibra, de tudo, porque a gente quer chegar à internet em todo o Brasil. E é aí que mora a minha preocupação. Nós, empresa especializada na parte regulatória, na parte de obrigações e na parte de outorga, né? Ajudamos provedores nessa questão do lançamento. Nós sabemos que as informações estão enviadas de forma errada, ou então deixando de enviar as informações, e isso pode ser um tiro no pé para o provedor. Por quê? Porque a Anatel tem a informação errada. Vai fazer um acordo de TAC com alguma operadora. A operadora vai investir 1 milhão, 10 milhões dentro do seu município, isso é um tiro no pé para o provedor. Até que ponto vale a pena não declarar o SISI de forma correta? É uma pergunta que eu faço para vocês. Por exemplo, hoje já tem 2 TACs assinados, um com a Algar e um com a TIM. Só que é para instalação de infraestrutura 4G, internet móvel, né, de celular. Só que já está na mesa do TCU alguns TACs para instalação de infraestrutura de fibra ótica. Isso é muito ruim para o setor de provedores. Então, esse é o meu apelo para você, provedor, para refletir sobre esse assunto. Eu quero chamar a atenção aqui no mapa, onde mostra todos os municípios que estão com essa deficiência de instalação de infraestrutura de fibra ótica. Vamos dar um exemplo. Esse aqui é o mapa, onde mostra essa questão de onde está a taxa de penetração da fibra ótica nos estados, né? Aqui, por exemplo, no estado do Acre, a gente sabe que tem 81%. Gente, lembrando, essa informação é de acordo com as informações que a Anatel recebe mensalmente, pelo SISI, tá joia? E pelas informações da Anatel, então, no Acre tem 88% de penetração, tem 19% dos municípios sem fibra. No Amazonas, municípios com fibra, 37%. No Pará, 56% com fibra. Maranhão, 45%. Piauí, 21% com fibra. Ceará, 87%. Enfim, no Brasil inteiro existem municípios que não têm fibra ótica. Entendeu? No Brasil inteiro, no apanhado geral, 67% do país tem fibra ótica instalada. Isso, informação da Anatel, lembrando, né? Informações que os provedores e as operadoras enviam mensalmente para a Anatel, né? E em cima disso, que a política pública da Anatel está trabalhando para poder zerar essa informação, atingir 100% de fibra. No estado do Piauí, tem 21% de inclusão de fibra ótica. Né? Então a gente vai dar uma detalhada aqui no Piauí. A gente sabe que o estado do Piauí é um dos mais deficientes
nessa questão de infraestrutura, de inclusão de fibra ótica. Será que isso é verdade? Será que essa informação está fidedigna? Será que não tem tantos provedores nos municípios de Piauí? É uma questão a se refletir mesmo, saber se os provedores do Piauí estão informando de forma correta, né? Porque aqui, por exemplo, o estado do Piauí é um estado que tem uma grande probabilidade de ter um TAC assinado e esses municípios receber grande investimento das grandes operadoras. Esse acordo que é feito com a Anatel com o objetivo de atingir a todos os municípios brasileiros com banda larga, entendeu? No estado do Ceará, o estado do Ceará está melhor, né? Tem mais de 80% de fibra, né, instalado, mas tem alguns municípios que ainda não estão com infraestrutura de fibra ótica. Por exemplo, Araripe, no Ceará, não está com informação. Salitré, no estado do Ceará, é um dos estados que estão com boa cobertura. Tem alguns municípios que não estão. Palhano, no Ceará, não tem cobertura. Itatira também não está. Então, pessoal, será que não tem nenhum provedor com fibra ótica nesses municípios? Entendeu? É isso a minha preocupação. Por isso que eu venho chamar vocês a atenção nessa questão. Entendeu? Vamos aqui para o estado de João Pessoa, na Paraíba. O sul de João Pessoa, tem muitos municípios no sul de João Pessoa que não tem a infraestrutura de fibra. Será que está correto isso? Será que os provedores desse município não estão enviando? Município de Sumé, Serra Branca, na Paraíba, tem a Barra de Santa Rosa, não está com informação. Lucena, no litoral, entendeu? Não está. Então é o seguinte, Pedras de Fogo, são alguns municípios que mostram pelo site, pelo levantamento, pelas informações que são enviadas na Anatel, esses municípios não estão com infraestrutura de fibra ótica. Então venho aqui para vocês chamar atenção em relação a isso, entendeu? Porque é uma questão muito, muito preocupante, né? Vamos dar uma olhada nos estados aqui da região sul, sudeste. São Paulo. Como é que está a situação do estado de São Paulo? São Paulo tem uma cobertura muito boa, né? Agora, tem alguns municípios que também não estão atendidos com fibra, de acordo com as informações que são enviadas à Anatel. Alguns desses municípios são Colômbia, em São Paulo, Ipuã, São Paulo, Silveiras, em São Paulo. Esses são alguns municípios de São Paulo que, no banco de dados da Anatel, as informações que são recebidas pela Anatel não têm infraestrutura de fibra ótica. Ou seja, pode ser um município candidato a receber a questão do TAC junto à Anatel. A Anatel fazer uma obrigação de fazer para alguma grande operadora montar uma infraestrutura nesse município. Será que não tem nenhum provedor nesse município? Duvido muito. Então vamos para outro município. No norte de Minas Gerais existe uma deficiência grande de infraestrutura, né? Uma preocupação grande nesse estado. O norte de Minas está com uma grande deficiência. Existem vários, se eu não me engano, centenas de municípios que estão com deficiência nessa questão de infraestrutura de fibra, né? São alguns deles. Capelinha, em Minas Gerais, né? Coluna, Minas Gerais, no norte, o extremo norte, né? Existe Ninheira, né? São João da Ponte, Minas Gerais, são alguns dos municípios que não têm informação. Lembrando, nós vamos disponibilizar a lista desses municípios, né, que não estão no conceito da Anatel com infraestrutura de fibra. Alertar esses provedores que estão nesses municípios, que estão relacionados aqui no site da Anatel, né, que não estão sendo atendidos com infraestrutura de fibra ótica. Nós vamos disponibilizar a relação dos municípios para vocês, né, saberem se o seu município está ou não contemplado nessa lista da Anatel. São informações que são enviadas para a Anatel e, de acordo com essas informações, a Anatel vai fazer as suas ações para poder sanar com essa questão de infraestrutura de fibra ótica. Então eu quero dizer para vocês, pessoal, eu vou disponibilizar para vocês essa mesma tela dessa relação de municípios, eu vou disponibilizar para vocês essa relação e para saber se o seu município está ou não com essa infraestrutura montada ou não para a Anatel. Essa informação deve ser enviada para a Anatel,
Entendeu? Eu não quero que você seja contemplado com a operadora investindo 10 milhões aí no seu município. Entendeu, pessoal? Isso é uma coisa muito séria. A Brint já tem batido nesse martelo. Eu volto a bater nesse martelo. Tive ontem numa reunião na Anatel e eles me alertaram, Rodrigo, a informação que nós temos é essa. Então nós vamos trabalhar em cima desses dados. Cabe a nós, provedores, enviar as informações corretas. Até quando vale a pena omitir a informação? Até quando vale a pena não enviar a informação? Isso é uma coisa séria. Os TACs já estão sendo assinados. Tive a informação quente. Os TACs já estão no TCU. A Anatel pode fazer a obrigatoriedade de fazer para as operadoras em relação aos TACs. Se o TCU aceitar e você não informar que você tem uma infraestrutura de telecomunicações no seu município, o seu município pode ser contemplado. Entendeu? A operadora pode investir 1 milhão, 10 milhões em infraestrutura no seu município. Por quê? Porque você não informa o CIC de forma correta. Ou deixa de informar o CIC. E isso é uma questão séria. Isso me deixou preocupado. Foi isso que me trouxe aqui para te passar essa informação.